palavras me aproximo. A graça e a paz, meus irmãos. Os irmãos estão bem? Como os irmãos passaram a semana? Como os irmãos passaram o dia hoje? Eu creio que passou na paz, porque o Senhor tem nos dado palavras de fé, o Senhor tem nos encorajado, o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio, não é verdade? Que nesse dia o Senhor possa falar ao teu coração, meus irmãos. Que o Senhor possa tocar-te de uma maneira sobrenatural hoje. Que o Senhor possa te alcançar. Que o Senhor possa liberar maravilhas, a graça dele, a misericórdia dele sobre a tua vida hoje. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor e declarar a palavra do Senhor. Amém? Abra a tua Bíblia lá em Juízes 2, do 23 ao 24. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos? Vamos ler a palavra do Senhor? A palavra do Senhor diz: alegrai-vos, pois filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporá e a seródia, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinhos e de óleo. Restituí-vos-eis anos que foram consumidos pelo gafanhoto, migrador e pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós, outro. Amém? Vamos agora declarar essa palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Segura na mão dessa pessoa aí que está do seu lado. Com um ato de fé, você vai repetir juntamente comigo, né? Todos juntos, no mesmo tempo, você vai aí declarar junto comigo. Amém, queridos? Então fale assim: como filho amado, me regozijo no Senhor. O meu Deus, Ele me dará sempre em justa medida a chuva. Ele não permitirá que nada me falte e suprirá as minhas necessidades. Fará descer a chuva de bênção no tempo certo. O meu Deus me dará a resposta e no tempo certo me socorrerá. Terei sempre em abundância o favor de Deus. Tudo que sempre eu pedi, tudo que tocar as minhas mãos irá prosperar. Deus repreenderá o gafanhoto migrador e restituirá tudo que me foi roubado. A bondade de Deus me fará sobressair no meio da dificuldade. O Senhor enviará seu exército meio às dificuldades. O Senhor enviará o seu exército para lutar por mim, pois eu sou mais que vencedor por meio de Cristo que me ama. Você é mais que vencedor? Amém? Você é mais que vencedor por meio de Cristo, a qual te ama. Aqui essa palavra na qual nós confessamos agora, que nós declaramos agora, que nós tomamos posse agora, diz que Deus vai restituir
tudo aquilo que te foi roubado, tudo aquilo que você perdeu. Ah, então o inimigo vai me devolver? Não, querido, o inimigo não vai te devolver, porque ele é um miserável, ele não tem nada para te dar. Mas o meu Deus, o teu Deus, ele tem muitas coisas para te restituir, para te dar, porque ele é bom, porque ele é gracioso, porque ele é amoroso e porque a misericórdia dele está sobre a minha vida, está sobre a tua vida também. E você vai viver essa promessa do Senhor aqui, que você é mais do que vencedor por meio de Cristo que te amou. Glória a Deus. Eu não sei como você tem passado essas semanas. Eu não sei como tem sido o teu dia hoje. Mas eu sei de uma coisa, quando nós chamamos Jesus para dentro do barco, algo tem que acontecer. Jesus te faz ir para o outro lado. Amém, queridos? Então agora fecha teus olhos. Começa agora a falar com o Senhor da maneira que você sabe falar com Ele. Você não precisa de palavras bonitas. Você só precisa abrir o teu coração e deixar o Espírito Santo de Deus entrar na tua vida, fazer morada. E quando você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, é inevitável as palavras não saírem. Amém? Então fale agora com o Senhor. Converse agora com o Senhor, declare agora o quanto tu és vencedor nele, o quanto você ama ele, amém? Senhor Jesus, nós oramos agora, Deus, declarando essa palavra, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, porque, Senhor, a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor vai nos restituir. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é bom, a tua palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Senhor Deus, nós te pedimos nesta hora proteção, Senhor, nos nossos lares, Senhor, proteção para os nossos familiares, para a nossa parentela. Senhor Deus, eu oro agora, Senhor, pelas crianças, ó Deus, que estão no meio de toda essa turbulência, no meio de tantas coisas, tantos falatórios. Pai, eu te peço, guarda os pequeninos, Pai, para que as famílias venham olhar eles mais atentos e ver que eles também precisam de amor. Eles carecem também da palavra do Senhor. Eles carecem também da misericórdia do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu oro também por uma provisão financeira em cada lar, em cada família que está assistindo esta live neste momento. Senhor, vai de encontro agora aos celeiros. Senhor, supre as necessidades. Pai, que neste tempo de crise, Deus, que a nossa nação está vivendo, Pai, que seja um tempo de oportunidade para as nossas famílias, que seja um tempo de oportunidade para as igrejas, que seja um tempo, Senhor, de abundância e não de escassez, em nome de Jesus. Pai querido, eu oro para que esse vírus venha ter um fim rapidamente, para que, Senhor, nós venhamos voltar, Deus, a nossa vida normalmente, nos trabalhos, nas escolas, Senhor, na igreja, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te peço em especial, cuida dos teus filhos, Senhor, aqueles que fazem parte do corpo, aqueles que estão debaixo, Senhor, das tuas mãos, debaixo das tuas asas. Cuida, Senhor, da tua igreja maravilhosa. Não deixa, Senhor Jesus, que nenhum venha se perder. Nos mostra, Senhor, se tiver alguém doente espiritualmente, para que nós possamos, Senhor, ir lá levar o alimento, para que nós possamos, Senhor, levar o remédio que é Cristo Jesus. Nos deixa sensíveis, Senhor, esses dias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Queridos, que nesses dias você esteja sensível à presença do Senhor, que você esteja sensível à voz do Senhor. Amém, querido? Vai ter pessoas à sua volta que vai precisar de uma palavra, que vai precisar de um abraço, que vai precisar, da tua presença ali, para que você venha falar do amor de Deus, para que você venha colocar encorajamento na vida dessa pessoa, porque tem tantas pessoas com medo, tantas pessoas desanimadas, tantas pessoas tristes, né? E precisa que você vá até essas pessoas, você que tem ouvido essas palavras, você que tem sido edificado por essas palavras que estamos fazendo
fazendo aqui todos os dias, 8 horas da noite. Você que tem sido aí alimentado, está na hora de você alimentar também. Está na hora de você ir até essas pessoas que estão desanimadas, tristes, abaladas, a falar: ei, nós servimos um Deus que cura, que salva, que liberta, um Deus que libera amor, um Deus que libera paz, um Deus que dá luz no fundo do túnel. E esse Deus, ele quer se mostrar a você também. Então é hora de nós, como igreja, não ter medo desse vírus aí fora, e nós darmos a nossa cara a tapa e dizer assim: eu sirvo um Deus verdadeiro, um Deus que me amou primeiro, um Deus que me cobre, um Deus que me guarda, um Deus que me protege. Então, quando eu digo isso, eu não tenho medo das coisas que tem por vir, porque eu tenho certeza que o Senhor vai me livrar, e o Senhor vai te livrar também, meus amados, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus. E agora, ouça aí uma palavra poderosa, queridos. Eu sempre costumo dizer que é uma palavra poderosa, porque eu tenho me alimentado muito da palavra do Senhor. Quando eu ouço a palavra, eu já trabalho o meu espírito já. Eu já começo já a trabalhar o meu espírito para que a palavra venha ser rema, venha ser revelada, venha ter revelação dentro de mim, para que eu venha obedecer, para que eu venha praticar a palavra do Senhor. Amém? E hoje a palavra é tão boa, amados. O homem que precisava voltar para casa. Que homem é esse? Que homem é esse que precisa voltar para casa? Que precisava, né? Então nós vamos aprender. Então fica aí em espírito de oração, né? Para você ruminar essa palavra. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica aí com o obreiro Felipe, queridos. A graça e a paz, pessoal. Amém? Glória a Deus. Hoje, né? Feriado aí. Sejam bem-vindos aí em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu queria fazer só uma breve reflexão com os irmãos, né? Hoje, digamos, representaria ali a morte de Jesus, né? Sexta-feira Santa, amém, meus amados? Então hoje, na hora nona, que é às 3 da tarde, foi a hora que Jesus morreu há 2020 anos atrás, né? 2020 não, né? Um pouco 2000 anos atrás. Jesus morre e ali na sua morte acontece um milagre extremamente assim poderosíssimo, que muitos não se atentam, né? E esse milagre é relatado por Mateus no capítulo 27, no verso 53, a qual ele diz que e deixando as sepulturas, logo após a ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitas pessoas, irmãos. Quando Jesus morreu, além do véu ter se rasgado, o véu do santuário ter sido rasgado de cima a baixo, também a Bíblia diz que os mortos, os santos que haviam morrido, eles ressuscitaram, e depois que Jesus ressuscitou o terceiro dia, eles entraram na cidade. Mas a Bíblia diz que eles se levantaram das sepulturas, mostrando que Jesus, na morte de Jesus, há vida, né? E para nós é uma lembrança, né, do que Cristo fez há 2000 anos atrás, morrendo naquela cruz por nós. E esse milagre aconteceu. Então hoje muito se fala da Sexta-feira Santa, mas provavelmente eu tenho certeza que a única coisa que você lembrou desse dia foi de comer o peixe. Foi de comer peixe, cear peixe. Mas durante o dia você não deve ter lembrado do sacrifício de Jesus nesse dia, que às 3 horas da tarde ele morreu naquela cruz por nós. Porque isso, irmãos, é algo que nos chama a atenção, né? Há muitas pessoas que são crentes, são cristãs, mas dentro da igreja, dentro do prédio da igreja. E nós não estamos tendo o prédio da igreja agora. Como é que você está? Se você só é crente dentro da igreja, só nos cultos, e fora dos cultos as pessoas não sabem que você é cristão, e fora dos cultos você não dá um exemplo de cristão, aonde é que você está sendo crente nesse momento, nesses dias?
né? Então é uma reflexão que eu quero trazer para você, que nós não precisamos de fato aí apenas ser crente dentro da igreja. Deus, Ele permitiu tudo isso acontecer, mas uma das coisas que eu creio é que Deus está chacoalhando a árvore. Eu creio que Deus está dando uma chacoalhada para ver realmente quem é cristão e quem não é. Porque ser cristão dentro do prédio da igreja é fácil, domingo com a Bíblia debaixo do braço é fácil, tá lá no culto é fácil, quero ver fora do culto, né? Então Deus está sacudindo, eu tenho essa imensa certeza no meu coração que Deus está sacudindo para saber realmente quem é cristão e quem não é, quem é crente só de fachada, quem é crente só nominal ou crente ali por causa do culto. Porque, irmãos, é lamentável você ver cristãos assim, né? Pessoas que dizem crente, que é cristão e mentem na cara larga, assim, arrumam desculpas por coisas na cara larga, contrariam a palavra na cara larga e não sentem um peso sequer, né? Então, isso é complicado. Então, se nós queremos seguir a Cristo, irmãos, dentro da igreja, dentro do prédio e também fora do prédio da igreja. Faz tempo que Deus colocou isso no meu coração para compartilhar com os irmãos, né? E isso é uma verdade, é uma realidade que nós precisamos entender e compreender. Porque Deus, Ele não quer nós como fachada, não quer nós como nominalmente, mas quer em espírito e em verdade. Por isso a palavra diz que o Senhor busca quem o adorará em espírito e em verdade, meu amado. Então, se tem uma coisa que o ser humano não sabe usar, é a internet. Então tome cuidado, a sua vida está sendo explícita na internet e você mesmo coloca tudo isso. Então tem muitos irmãos que eu vejo que por esses dias está se desviando dos caminhos, tá? Se afastando pelas coisas que postam, pelas coisas que veem, pelo que eles estão falando, né? Estão se desviando e tome cuidado com isso. Não deixe o diabo te roubar por esses dias, meu amado. Se eu não cresce de fato em tudo que nós estamos ministrando nesses 11 dias, do 12º dia hoje, se eu não cresce, irmãos, isso você pode ter certeza, se eu não cresce em cada palavra que eu estou ministrando, eu nem faria campanha. Então, se eu estou falando que eu vivo debaixo, que eu quero viver debaixo das asas do Senhor, irmão, porque eu creio em cada palavra que é ministrada aqui. Então, que adianta eu pregar para você aqui que eu creio, que adianta eu falar para você que eu tenho o sangue de Cristo na minha vida, mas se é Cristo e mais alguma coisa. Cristo é Cristo e ponto, irmãos. Então, ou eu creio ou eu não creio. Não dá para ficar no meio termo. Então, se eu não cresce em tudo que nós estamos falando aqui, tudo que eu estou dizendo para vocês, irmãos, eu nem pregaria. Porque tem palavras, às vezes, que eu vejo, palavras parecem ser até interessantes, mas eu não acredito daquela forma e eu não prego. Porque não adianta eu pregar para você algo que eu não acredito. Não vai te trazer vida. Então tudo que eu estou ministrando, irmãos, para vocês esses dias, até agora, até 12 dias, é coisas que eu acredito. Se eu não acreditasse, meu amado, eu acho que eu nem iria na casa de ninguém, eu nem trabalharia, eu nem acordaria e iria comprar pão, eu iria no mercado, se eu não acreditasse que o sangue do Senhor me cobre. Mas se eu acredito que o sangue do Senhor me cobre e eu fico duvidando, irmãos, então que fé que é essa? Que fé é essa que nós temos? Se eu falo que eu sirvo ao Senhor e nos dias que eu não posso ir para o culto, a minha fé ela balança, irmãos, que fé que é essa, meu amado? Então, se nos dias que eu não posso estar no culto, não posso estar na igreja, a minha fé balança, irmão, que fé que é essa que eu tenho em Deus? Não importa, meu amado, não importa. Sabe o que é você? Você sabe o que é resiliência? Resiliência cristã, meu amado. Não importa o que aconteça. Eu vou até compartilhar algo que um pastor muito querido, o pastor Honório, compartilhou conosco hoje. O pastor Honório, ele disse o que é resiliência cristã? Resiliência cristã, meu amado, é a capacidade de se manter firme diante das lutas enfrentadas por nós cristãos. Mas isso não quer dizer que você não vai se abalar. Mesmo que você saia ferido, você não vai negar ao Senhor e nem desistir dos seus
caminhos. Então é isso, irmãos, é baseado nisso, nessa resiliência que eu vivo. Não importa o que aconteça, a minha fé em Deus não vai se abalar, e muito menos eu vou desistir de buscar a Deus, amém? É que nem eu compartilhei no começo da campanha, irmãos, não importa se um dia eu deixar de ser obreiro, irmãos, eu não vou deixar de ser cristão. Porque, irmãos, ser cristão para mim é fundamental. Então quero deixar, irmãos, essa reflexão nesses dias, né? Nesse dia para você, porque hoje de fato é uma lembrança da morte de Cristo. Cristo morreu há 2000 anos atrás. E como é que tem sido a sua vida, meu irmão? O que você tem respondido a essa morte? Como é que nós iremos sair dessa quarentena? Nós estamos em quarentena. E esses dias eu compartilhei, eu não lembro com quem eu estava conversando isso pessoalmente, e eu falei, sabe qual o meu pensar? O meu pensar é, será que nós teremos igreja depois dessa quarentena? Será que quando fala assim, podem se reunir novamente, tomar a vida normal? Eu falo isso para minha esposa, será que quando eu chegar lá e abrir a porta da igreja, será que vai ter gente lá para ouvir a palavra, para cultuar ao Senhor? Ou muitas pessoas já vão deixar de seguir ao Senhor nessa quarentena? Então, irmãos, situações iguais a essa que nós vivemos, nós não devemos sair da maneira que nós entramos. Nós temos que sair pessoas melhores, nós temos que sair cristãos melhores, nós temos que sair pessoas mais apegadas a Deus, porque tendo a certeza de que Deus nos livra. Amém, meu amado? Então fica aí com essa reflexão, né? Só uma reflexão que eu tenho meditado esses dias. Ontem para hoje também meditei muito nessa questão. Que tipo de crente estamos sendo, irmãos? Que tipo de pessoas? E nós vamos ver isso aqui hoje na palavra, na história que nós iremos falar hoje. Nós vamos aqui compartilhar a história de um homem e vai falar muito ao seu coração. Amém, meu amado? Então eu quero que você abra comigo a sua Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo 8, verso ali a partir do verso 27. Amém, meu amado? Lucas, capítulo 8, a partir do verso 27. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia também, que eu quero compartilhar com você aqui essa palavra. Amém? Lucas, capítulo 8, verso 27. Lucas capítulo 8, eu quero ler com você, irmãos, a partir do verso 22, amém? A partir do 22, então Lucas 8, ali o verso 22, amém? Lucas 8, capítulo 8, verso 22, ele diz assim: aconteceu que um daqueles dias, ao entrar no barco, pediu Jesus aos seus discípulos, passemos para outra margem, a margem do lago, e partiram. Enquanto navegava, Jesus adormeceu e bateu-se sobre o lago uma grande tempestade com fortes ventos, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam risco de naufragar. O verso 24 diz: então os discípulos correram para acordá-lo, exclamando: mestre, estamos a ponto de morrer. Ele se levantou, repreendeu a tempestade e a violência das águas. Então tudo se acalmou e houve perfeita paz. Jesus, no entanto, dirigiu-se aos seus discípulos e indagou: onde está a vossa fé? Meu amado, eu pergunto para você, aonde está a sua fé? Você está igual a esse discípulo, amedrontados aqui? Então, eles interrogaram, amedrontados ali, aliás, amedrontados e maravilhados, interrogavam uns aos outros, dizendo: quem é este? Até os ventos e as ondas dá ordens, e eles lhe obedecem. Então, olha só o que Jesus aqui está falando. Então, eu quero começar com você falando aqui dessa parte. Amém, meu amado? Jesus, ele estava de um lado, ele estava em Cafarnaum. Jesus, ele resolve, então, ele olha para os seus discípulos e fala: vamos passar para o outro lado. E ali no meio do caminho, meu amado, houve essa tempestade e é esse episódio aqui. Mas não é esse episódio que nós iremos hoje aqui falar. Amém, meu amado? É um episódio um pouco mais à frente. Então, eu quero só apenas resumir ali
ali a passagem. Então, meu amado, imagina Jesus dentro do barco e ali Jesus fala, olha, vamos para o outro lado. Ele entra no barco e fala, vamos passar para o outro lado do lago. Meu amado, isso mostra para nós o que? Jesus, ele não faz nada sem antes saber o que ele está fazendo. Então, tudo na Bíblia, tudo que Jesus fez, havia um propósito. Então ele estava indo e no meio do caminho acontece essa tempestade, os discípulos ficam com medo, atemorizados e chamam Jesus. Jesus se levanta, acorda e repreende o mar. Agora isso é fascinante, porque no meio de uma tempestade, no meio de uns ventos, imagine uma tempestade, meu amado, no mar, dentro de uma água. Para quem já andou de barco, pegou uma tempestade, como eu já peguei, chuva no meio do mar, creio que muitos outros pegaram. Você sabe que as ondas são fortes, ela empurra o barco, ela bate no barco, o barco balança. Agora imagina Jesus, o vento batendo, a chuva molhando ali, as ondas batendo e Jesus dormindo no barco. Isso, irmãos, mostra o nível de tranquilidade e de paz que Jesus ele vivia. E de fato é esse nível de paz e tranquilidade que Deus quer que nós hoje vivamos, nessa paz, nessa tranquilidade. Não importa o que os ventos façam, não importa ali a tempestade, mas que você venha ter paz e tranquilidade e não ter medo de morrer, igual esses discípulos tinham. Então eles ficavam amedrontados, irmãos. Paulo ele fala, o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Então olha só como Jesus vivia, ele vivia em paz. Então aqui nós podemos aprender, meu irmão, que Jesus ele estava indo para Cafarnaum. E irmãos, o diabo, ele sempre, como nós cremos que o diabo, quando ele tem algo para fazer, Deus tem algo para fazer na vida de alguém, o diabo ele faz de tudo para impedir. Quando você quer levar uma pessoa ao encontro, a pessoa ele diz vou, mas nas semanas antes, dias antes ao encontro, ou até mesmo no mesmo dia, na hora de você pegar a pessoa, o diabo ele apronta alguma e a pessoa não consegue ir ao encontro, porque ele sabe que se a pessoa for, ele vai ter a vida transformada. O que acontece então? O diabo ele vai e impede. Da mesma maneira, irmãos, o diabo aqui, ele tentou impedir ali Jesus de atravessar para o outro lado. Então, o que nós iremos ver aqui, meu amado? Nós iremos falar aqui a respeito de um homem, a qual Jesus, ele estava indo, atravessando o mar para trazer cura, para trazer libertação sobre aquele homem. Então a Bíblia chama esse homem de o endemoniado gadareno. Nós iremos falar a respeito dele hoje. Então essa história, irmãos, está aqui descrita, não é para te trazer condenação, não é para te trazer acusação, mas unicamente para te trazer uma edificação. Amém? Então uma das coisas que nós podemos aprender aqui é que como vivem aqueles que estão debaixo de influência e controle maligno. E nós precisamos saber distinguir isso em nossas vidas, repreender para que possamos viver o melhor de Deus nessa terra. Amém, meu amado? Então quanto mais debaixo da opressão maligna uma pessoa estiver, mais ela se parecerá com esse homem, com esse endemoniado gadareno. Então quais são as características então desse endemoniado? Então nós vamos ver, irmãos, alguns sinais da opressão maligna na vida de uma pessoa. E não é porque com Deus você está aí que você também não está sujeito a ter uma opressão maligna. Se você der lugar, obviamente o diabo ele vai entrar na sua vida, e você pode ter certeza que essa palavra vai falar com você, porque em algum momento você vai olhar e vai falar, realmente já aconteceu algo na minha vida e foi porque eu estava não tão bem assim. Amém? Então olha aí o que diz o capítulo 27 aí, o capítulo 8 do verso 27 aí de Lucas. Ele diz, logo ao desembarcar veio ao seu encontro em possesso de demônios, que havia muito, não se vestia, então nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Então Lucas aí o verso 29 ele diz, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio a ir para o deserto. Então Marcos ele também descreve esse episódio, capítulo 5, verso 6, diz, andava sempre de dia e de noite, clamando
entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras, irmãos. Então, qual é o primeiro sinal de quem vive ali debaixo de uma opressão maligna? Ele clama entre os sepulcros. O que isso quer dizer, meu amado? A primeira coisa que diz aqui é que ele vivia clamando entre os sepulcros, chorando em meio às tumbas, amém? Então, claramente, irmãos, isso é um sinal de quem vive em depressão. Quem tem depressão, irmão, é um sinal maligno, amém? Porque a pessoa deprimida, ele só pensa na morte. Então, ele em todo o tempo, ele pensa em se matar, em se suicidar, ele pensa apenas em morrer. Então, para todo lado que você vê a morte, como se estivesse andando no meio dos túmulos realmente. Então, ele também chorava, irmãos. Aqui a palavra do Senhor diz que ele chorava e clamava e se feria com pedras ali. Então, o primeiro sinal, irmãos, de quem vive debaixo de opressão maligna, ele pensa na morte, ele pensa em morrer, ele pensa, e não apenas às vezes, irmãos, não é sempre a morte física, amém, meu amado? Mas também a morte espiritual. Então, a pessoa que está debaixo de opressão maligna, você que é cristão, você que é crente, todo momento você pensa em matar a sua vida espiritual. Você pensa em largar, você pensa em ir embora, você pensa em largar a sua vida com Deus. Isso é um suicídio também. Então você está querendo morrer o seu lado espiritual. Então, de fato, quem vive embaixo de opressão maligna, ele pensa a todo momento em ir embora da igreja, em largar o caminho do Senhor, em voltar ao velho homem. Então isso aqui aponta não só para quem tem depressão, para quem em vida quer tirar a sua própria vida, mas também aponta para aqueles que andam com Deus e vivem pensando lá fora, querem as coisas do mundo. Você está andando em meio aos mortos. Então, irmãos, andar em meio aos sepulcros é andar no meio dos defuntos, no meio dos mortos. Jesus diz: deixe os mortos enterrarem os seus mortos, se referindo a todo aquele que não tem Cristo, que não anda com Deus, que não conhece a Deus. Eles estão mortos espiritualmente. Então a palavra de Deus diz isso, que aquele que vive no pecado, ele está morto em seus delitos e pecados. Ou seja, meu amado, vida de pecado não é a vida que Deus tem para você. Vida de morte, larga isso. Então, o primeiro sinal de quem vive debaixo de opressão maligna, ele de fato vive clamando entre os sepulcros, porque ele anda em meio aos mortos. Ele quer de fato acabar com a sua vida mesmo e também a sua vida espiritual, amém? Segunda coisa que diz aí, ele vivia sozinho. Então, ele não habitava em casa alguma, mas o demônio o levava para o deserto. E o que isso significa? Que uma pessoa oprimida, ela sempre quer ficar isolada, ele sempre quer ficar sozinho, ele não procura o aconchego, ele não procura a comunhão das pessoas, mas ele se isola. Na nossa igreja, nós temos sempre um dizer, né? Nós temos as cadeiras em frente e tem a porta de entrada, uma porta estreita e tem as duas maiores. Sempre que uma pessoa está desanimada, o primeiro sinal na igreja visível é que a pessoa, tanto no começo quanto e durante o culto, a pessoa fica em pé perto dessa porta menor da igreja. Ele fica o culto em pé ali. Então, sempre que pessoas ficavam ali, eu já olhava e falava: aquele ali já está com os dias contados, e logo ele vai embora. E não adiantava o que você falava, a pessoa ele acabava indo embora. Por quê? Ele se isola. A igreja está aqui, mas ele se isola, ele sai e ele fica isolado. Então, irmãos, isso mostra um sinal de uma pessoa oprimida por espíritos malignos. Ele se isola, fica só. Mas o grande sinal, irmãos, de quem nasce de novo, de quem anda com Deus, é buscar a comunhão do Senhor, amém? A comunhão dos irmãos, a comunhão da igreja. Então ele sente prazer no culto, ele sente prazer na célula,
célula, ele sente prazer em estar com os irmãos, porque ele não quer mais viver sozinho. No mundo ele já viveu todos esses dias, todos esses anos sozinhos, e agora ele não quer mais permanecer sozinho, ele quer permanecer agora em comunhão. Amém, meu amado? Então, todo crente ele pode sofrer um ataque maligno, amém? Ele está sujeito, mas quando isso acontece, a tendência da pessoa é sempre se afastar, porque o diabo produz na pessoa esse sentimento de isolamento, mas o Espírito, irmãos, ele gera em nós a vida de corporativismo, de estar junto, de estar num corpo, de estar com pessoas próximas. Você consegue entender? Então essa é a característica do Espírito, é sempre te trazer para perto, para comunhão. Então o diabo também esse homem para o deserto. Então o Senhor, ele disse em Lucas, capítulo 11, verso 24, que quando o espírito imundo ele sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, lugares secos. E aí ele vê que quando é que você está no diabo? Quando você está seco. E como é que eu fico seco, obreiro? Quando eu não busco mais as águas vivas do Senhor. Jesus diz: aquele que tem sede, vem e beba de mim, e dele fluirá rios de água viva. Ele diz à mulher samaritana: se você souber quem eu sou, você me pediria água e eu daria. Porque a água que eu tenho, ela de fato sacia, irmãos. É uma fonte inesgotável. Ele fala para ela: você me pediria água. Porque a água que o Senhor tem, meu irmão, a água é vida, ela flui, ela sempre está jorrando, ela não é uma fonte que seca. Então como é que eu fico seco? É quando eu não busco ao Senhor, é quando eu não adoro ao Senhor, é quando eu oro, quando eu não olho para Ele e eu tenho um sentimento de gratidão. Quando eu me afasto do Senhor, eu começo, mano, isso é fato. Toda vez que uma pessoa começa a se afastar do Senhor, pode ter certeza que ele já parou de orar, ele já parou de ouvir louvor, ele já parou de buscar a Deus. Então ele para com isso, pode ter certeza, ele começa a se secar. E aí o diabo vem, ele entra nesses lugares áridos e ele faz toda a confusão. Então isso mostra que o diabo, ele vive em lugares de sequidão. Se você está seco, eu quero com você hoje, meu amado, assim encharcar das águas vivas do Senhor. Amém? Olha o que Jesus diz: mas o Senhor disse: quem cresce nele teria rios de água ainda, água viva aliás, fluindo do seu interior. João 7,38 Jesus diz, e ele diz, e a palavra em Salmos diz que quando nós buscamos ao Senhor, andamos nos seus caminhos, nós seremos como árvores plantadas junto às correntes das águas. Salmo verso 6. Então, Salmo 84, verso 6 diz que quando passa pelo deserto, ele transforma num jardim regado. Irmãos, olha o poder de Deus sobre nossa vida. Ele faz os lugares secos em jardins. Então, meu amado, se você, de fato, por algum motivo, você está com esse pensamento de isolamento, de você ficar isolado, afastado dos irmãos, isso mostra que você está ficando seco e o diabo está doido para entrar na sua vida. Então tome cuidado. Aquele que vive debaixo de maldição, a Bíblia diz que ele é como um arbusto solitário. Um arbusto solitário no deserto, e o resultado é opressão. O resultado da opressão é sequidão. A terceira coisa que diz aí, que fala que ele se feria com pedras. Meu amado, isso aqui, de fato, muitos sabem que essa prática hoje se tornou muito comum no meio dos adolescentes, dos jovens, né? O que eles fazem? Eles se cortam, se mutilam. Então, meu amado, isso aqui é obra maligna, isso aqui não é de Deus, amém? Isso aqui não vem da própria pessoa, ele está debaixo de opressão maligna. Então esse é um sinal da geração oprimida, vivem se cortando, se mutilando. Então a Bíblia diz que quando os profetas de Baal, eles iam clamar a Baal, lá no Monte Carmelo, quando Elias foi enfrentar os 400 profetas de Baal, o que eles estavam fazendo ali? Eles estavam se martirizando, se mutilando, se cortando, meu amado. Então, o que o diabo ele quer? Ele quer ser adorado, e a maneira que o diabo ele é adorado é quando você se corta, é quando você tem a automutilação ou sofrimento. Então é muito comum você ver essas coisas em lugares onde se pratica o satanismo. As pessoas se cortam, há derramamento de sangue, a pessoa sofre, e eu pergunto, irmão, por que servir a um maligno desse que só quer ver o seu
seu sofrimento. Jesus, pelo contrário, Ele quer te carregar no colo, como nós vimos ontem. Ele é aquele que te carrega nos ombros, como uma ovelha carregada nos ombros. É assim que o Senhor te vê, meu amado, amém? Então, Ele se feria com pedras, se mutilava. Então, outra coisa que a Bíblia diz aí, que ele vivia nu. Irmãos, depois que o homem ele foi liberto, nós lemos que o Senhor ele vestiu o homem. Então isso significa que ele vivia nu, amém? Então uma coisa em comum aí das pessoas oprimidas é que eles sempre querem se despir. O que é o despir? Ele quer se despir da glória do Senhor, se despir que o Senhor tem para nós, as roupas, vestes brancas como a neve, e a passa o quê? Aí ele se despede, aí ele começa a tirar, e aí vem a imoralidade, e de fato vem a falta de pudor. Então o que isso quer dizer, meu amado? É inevitável, quando você vê uma pessoa que se desvia, a primeira coisa que uma pessoa, uma mulher, quando ela se desvia dos caminhos do Senhor, é colocar roupa curta. É mostrar as pernas, é mostrar as barrigas, é usar decote, porque, irmãos, isso aponta para imoralidade. Os homens é andar sem camisa, mostrando a cueca, é andar de roupinha, todo boy, todo meninão. Então isso, irmãos, não mostra de fato liberdade. Isso de fato mostra opressão, é sinal de opressão. Então, porque ele vivia nu, ele vivia despido, e você não pode ter esse pensamento. Então, até você que é cristão, Deus não fez você para mostrar tudo que você tem. Cuidado com as roupas que você veste, meu amado, nem tudo me convém. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém fazer. Cuidado com a sua roupa, cuidado com as suas vestes, meu amado, minha amada. Não é o que Deus para você. Cuidado com a imoralidade, cuidado com a falta de pudor. Tome cuidado. Às vezes você com pessoas que é casado, então você vive com a roupa curta, usando roupas com decote. Irmãos, isso não é legal. Irmãos, eu vejo gente postando fotos. Cuidado com as suas fotos, meu amado. Tem gente aí que está com foto em WhatsApp, Facebook, foto pelada. Muda essa foto, pelo amor de Deus. Você não é assim. Deus não te fez para mostrar tudo. Para de se despir, isso é um sinal de opressão maligna. Para de postar essas fotos, pelo amor de Deus. Você não é assim. Isso não tem que ser normal para você. Não se despida aí, em nome de Jesus. Então essas são as características de quem vive a vida mundana, as coisas do mundo. Então as pessoas estão se cortando, chorando de angústias, são antissociais, se isolando uns às outras e vivem aí se despindo, mostrando o seu corpo. Então todos esses são atividades demoníacas na sua vida. Então, irmãos, larga isso. Para com isso, pelo amor de Deus. Isso é sinal de opressão, e esses sinais de acontece na nossa vida se nós não ficarmos vigilantes, se nós não prestarmos atenção, meu amado. Eu não estou ministrando para você uma palavra inventada, não. Isso aqui, irmãos, está no nosso 10º dia. O homem que precisava voltar para casa. Será que hoje você não precisa voltar para casa? Mas não é a sua casa, mas é a casa do Pai. Porque você está fugindo, você está saindo da casa do Pai. Será que não é isso que está acontecendo com você hoje? E você precisa voltar para casa, largar a sua opressão maligna e retornar para a casa do Pai? Talvez Deus está te chamando hoje. Amém? Então qual é o sinal de uma pessoa livre? Um ser humano livre, liberto pelo Senhor. Jesus, ele diz, vamos passar por outro lado. Quando ele chama os discípulos para ir para essa cidade de ali, do cidade do endemoniado Gadareno. Então Jesus, ele tinha em mente o que ele iria fazer. Ele saiu para entrar, porque nós lemos que ele estava clamando entre os sepulcros. Jesus estava do outro lado do lago. Obviamente, meu amado, Jesus, ele ouviu aquele homem clamar. Jesus ouviu aquele choro daquele homem, a angústia a qual ele vivia, e Jesus saiu do seu lugar só para ir libertar aquele homem. Então, olha aí o que diz aí, Lucas capítulo 8, verso 28, ele diz, e quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando em alta voz,
Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, chamando o quê? Deus, filho de Elohim, Deus Altíssimo. Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem. Por muitas vezes se apoderara dele. E embora procurasse conservá-lo presos em cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não andasse para sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe então que lhe permitissem que entrasse nos porcos. Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Meu amado, aqui é interessante, Jesus ele atravessou o mar da Galileia, amém? Só por causa deste homem, só para encontrar este homem. Então ele pôde ouvir do outro lado o choro, a angústia, o clamor dessa ovelha perdida. Então aquele homem era uma ovelha perdida para Jesus. E Jesus ele se levantou e atravessou para buscar, resgatar aquela ovelha perdida. Jesus ele falou apenas uma palavra para os demônios: vá! E todos os demônios saíram daquele homem. Meu amado, isso mostra aqui o poder e a autoridade de Cristo sobre os demônios. Isso mostra o poder e a autoridade de Jesus sobre principados, potestades, seja o que for, meu amado. Jesus tem poder sobre eles. Amém? Então, depois da libertação do homem, os moradores saíram ali e pediram para que Jesus saísse. Porque eles ficaram atemorizados, meu amado, porque Jesus expulsou o demônio daquele homem. Então agora pensa comigo, Jesus ele entrou e foi embora. Então veja o que Jesus fez. Ele ficou no mar só por causa daquele endemoniado. Aos nossos olhos, a pessoa que menos merecia receber algo ali, receber a graça de Deus, foi a que mais recebeu. E nenhum outro ali demônio foi expulso, nenhum enfermo foi curado, nenhuma pessoa ali foi ministrada para da graça, mas unicamente o endemoniado gadareno. Então, a propósito, você percebe algo aqui, meu amado? Jesus estava no navio, amém? Estava no barco, e no meio do caminho o diabo trouxe uma tempestade, meu amado. Mas por que o diabo trouxe uma tempestade? Porque ele estava tentando impedir de chegar até a cidade de Gesarenos ali, para aquele homem ser liberto. Então, meu amado, existem muitos demônios, e Efésios fala os demônios da potestades dos ares, amém? Existem potestades no ar, mas também existe potestade no ar, também existe potestades no mar, amém? Nos rios. Por quê, meu amado? Existem seitas que fazem trabalhos em águas, então existem demônios de água, amém? Demônios que agem através da água e dos ventos. Então, meu amado, você pode crer, pode ter certeza nisso, que não foi ali, essa tempestade não era ali algo natural. O diabo fez causar aquela tempestade para Jesus não chegar ao lado do outro lado do lago, amém? Então Jesus ali, meu amado, ele realmente só se levantou e deu uma ordem, e de fato ali só precisou de uma palavra. Jesus não fez uma oração, Jesus não fez algo bonito. Jesus apenas ele falou: acalma-te ventos e aquieta-te mar. E veio a perfeita calma. Irmãos, eu estava lendo aqui, a minha versão que eu estava lendo é a versão da Bíblia King James, e ali ele fala que veio a perfeita calma. Veio uma calma, uma paz perfeita. Ou seja, só há uma palavra, e Jesus só dá uma palavra, e vem a perfeita calma. A tormenta se passou. Então o diabo, irmãos, ele sabe de todas as coisas. Mas ele não sabe de todas as coisas, mas ele sabe, ele sente quando Deus vai fazer algo na vida de uma pessoa, quando ele está para mudar a vida de alguém.
Eu creio, irmãos, que ele começa ali de fato a trabalhar contra. Por quê, meu amado? Porque o Deus, quando ele vai mover, irmãos, nada pode impedir a mão do Senhor de operar as coisas. Então, obviamente, meu amado, provavelmente não estou dizendo para você que é isso que está escrito, mas eu creio que quando Deus ele quer salvar alguém, naquele dia que ele quer salvar, ele já manda anjos em direção àquela pessoa, meu amado. Então o diabo já vê aquilo e ele tenta a todo momento impedir daquela pessoa ter a vida transformada. Talvez seja você, meu amado, que está me ouvindo hoje. Talvez seja a sua vida a qual aqui está se referindo. Jesus está doido para salvar a sua vida, mas toda vez que você vai ter um encontro com ele, toda vez para você falar com ele, obviamente sempre acontece alguma coisa. Chega um parente na sua casa no dia de você culto, ou a empresa chama você para trabalhar, ou de repente alguma coisa impede, o pneu fura, alguma coisa acontece, mas tudo isso, irmão, é impedimento para não ter a sua vida transformada. Repreenda isso da sua vida e siga em frente em busca do Senhor em nome de Jesus. Então, meu amado, o Senhor ele pergunta a ele ali ao endemoniado: qual é o seu nome? E ele diz que é de fato ali legião. Por quê? Meu amado, legião era uma unidade de exército romano ali que era composto por 6.000 soldados, amém? Então 6.000 soldados era uma legião ali composta, uma legião de soldados. Então quando aqui esse demoniado diz uma legião, ele está dizendo ali então que era 6.000 demônios dentro daquele homem. 6.000 demônios dentro daquele homem. Aquele homem carregava, irmãos, consigo tudo isso. Dá para imaginar o sofrimento? Consegue imaginar o quanto esse homem ele pode, ele está sofrendo, ele poderia estar sofrendo na mão dos demônios? Então assim fica mais fácil você entender ali, porque ele vivia clamando nos sepulcros, porque ele vivia buscando ao Senhor, porque ele vivia chorando, porque, irmãos, era uma crise existencial dele. Então de fato ali o Senhor disse que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel. E obviamente, meu amado, provavelmente esse homem aqui significa que ele era um judeu, esse endemoniado gadareno. Então, meu amado, nós podemos entender isso. Espera aí, se Jesus veio para os judeus, então esse endemoniado também era judeu. Mas ele vivia numa Decápolis, amém? O que é Decápolis? Deca já fala Deca de 10, amém? 10 cidades. Então havia ali 10 cidades que eram cidades romanas dentro de Israel para pregar a cultura de Roma, amém? Então esse homem provavelmente desde criança ele vivia ali. Então pode ver que ali se criavam porcos, amém? E o que não era judeus para criar porcos. Então o Senhor não permitia, e eles criavam, mas era para eles? Não, provavelmente, meu amado, ele estava criando porcos para o sustento do inimigo, para o sustento do povo romano. Então aqueles porcos eram para o povo romano, e isso é muito ruim, meu amado. Sabe o que é ruim? É quando você providencia alimento para demônios. Quando você, de fato, providencia alimento para que o diabo ele venha operar, meu amado. Então tome cuidado naquilo que você fala, naquilo que você faz. Provavelmente, meu amado, dependendo do que você faça, você está gerando ali alimento para o inimigo, para demônios de fato, agir na sua vida. Às vezes, irmão, é palavra de maldição, ele se alimenta daquilo. Às vezes é uma falta de fé, o diabo se alimenta daquilo. Às vezes é o medo, ali o diabo ele se alimenta daquilo. Cuidado para não produzir, irmãos, alimento para o inimigo, para o maligno. Tome muito cuidado com isso. A palavra do Senhor diz que a sentença para a serpente era se rastejar pelo resto da vida e comeria o pó da terra. Você já viu serpente comer pó da terra? Você já viu cobra comendo pó, meu amado? Então, obviamente, Deus ali estava se referindo a nós. Nós fomos criados do pó da terra. Então, quando nós produzimos pecado, quando nós produzimos ali fruto que não é, irmãos, fruto das coisas divinas, coisas do Senhor, você está produzindo pó, e o pó é o alimento da serpente.
Então cuidado com a poeira do mundo. O mundo ele produz poeira, que é alimento maligno, mas você não pode providenciar alimento para o inimigo. Tome cuidado. Então os demônios clamam ali para que o Senhor deixasse eles entrar nos porcos, e o Senhor permite. Então era mais ou menos uma manada. Uma manada, meu amado, são 3.000 porcos, amém? Então isso significa ali então que os demônios que saíram dele foram 2 demônios para cada porco. Ou seja, eram 6.000, então dividido por 2 vai dar, dividido por ali 3.000, né? Por 3 vai dar 2. Então 2 demônios para cada porco ali, amém? Mas, meu amado, o mais impressionante não é isso. O mais impressionante é que quando eles entraram nos porcos, a palavra do Senhor diz que eles se precipitaram o mar abaixo, o despenhadeiro abaixo. Irmãos, muitos dizem ali, creem que foram os demônios que mataram os porcos, meu amado. Mas se nós pararmos para pensar, a Bíblia diz que os porcos se precipitaram ali abaixo. Não foram os demônios que impeliram, ou seja, meu amado, os porcos preferiram morrer do que ficarem com 2 demônios dentro deles. Ou seja, meu amado, se um animal ele não suportou ficar por nem 2 minutos com 2 demônios, imagine esse homem, quantos anos ele não estava com 6.000 demônios agindo na vida dele, meu amado. Então nós cremos que foram os porcos que não aguentaram e caíram naquele despenhadeiro, amém? Mas aí, meu amado, quando as pessoas da cidade ali ouviram que aquele que antes era endemoniado, agora ele está vestido em perfeito juízo e aos pés do Senhor, ali o povo ele mandou Jesus embora. Falou, não, vai embora. Porque eles ficaram com medo. E Jesus foi embora. Mas aqui, meu amado, está as características daqueles que foram de fato libertos e eles se encontraram com a graça de Deus. Eu quero dizer para você, irmãos, algumas características aqui de quem se encontra com a graça do Senhor e prova da sua libertação e da sua graça. Primeiro, ele fala ele estava vestido. O primeiro então daquele que é livre é que ele é vestido de Cristo. Então depois que Adão pecou, ele fez folhas de figueira para ele, mas aí Deus chegou, matou um animal e da pele do animal fez roupas para eles, amém? Mas, meu amado, aqui de fato, nós temos que é o cordeiro, aquele animal que foi morto. A Bíblia não diz, mas nós cremos que é o cordeiro, porque Apocalipse fala que o cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo, amém? Desde antes, amém? Então agora, irmão, nós podemos ver aqui, Deus quando ele olha para Adão, ele não vê mais Adão com aquela tanguinha de figueira que ele fez, mas Deus ele olha ali Adão vestido do cordeiro. Assim que Deus nos vê, meu amado. Deus não vê mais você com as suas vestes, Deus não vê mais você com as suas próprias roupas. Quando Deus ele olha para você, ele vê Cristo em você, ele vê você vestido de Cristo. E eu creio, meu amado, que Jesus ele levou essa roupa aqui, porque a Bíblia fala que ele dormia no barco, e eu creio que ele estava dormindo ali com essa roupa, a qual ele vestiu aquele homem, e o homem estava vestido. Jesus providenciou a roupa para aquele homem, eu creio nisso, amém? Então ele estava vestido. Então, meu amado, o Senhor ele providencia roupas para nós hoje também. Nós estamos vestidos diante de Deus, mas não é com a nossa roupa, a nossa roupa é a justiça de Cristo que está sobre nós. Amém, meu amado? Então, a primeira coisa, sinal daquele que ele prova da libertação, ele prova da graça, é que ele vestido agora. Ele não mais se vive despido, nu, andando pelado. Agora ele se veste com roupas decentes. Agora ele coloca roupas de fato correspondente ao Senhor, correspondente à sua fé. Amém, meu amado? A segunda coisa fala em perfeito juízo. O homem de Deus, irmão, ele não tem uma mente lúcida. Ele faz loucuras, comete loucuras, só pensa besteira, só fala besteira. Então, eles cometem pecados absurdos, completamente insanos. Mas quanto mais nós nos enchemos de Deus, meu amado, mais sóbrios nós nos tornamos, mais lúcidos nós nos tornamos, mais de fato ali, perfeito juízo nós temos. Então, Deus ele nos dá, meu amado. Quanto mais nós nos enchemos do Espírito, mais clareza nós temos as coisas de Deus.
Então a presença de Deus, ela traz lucidez. Então, mas a opressão maligna, o que ela faz? Ela desbota a sua mente, ela traz ali toda uma confusão, um raciocínio torto, e trazendo de fato confusão, raciocínio torto, qual vai ser aí as suas conclusões absurdas, amém? A terceira coisa que fala é que ele estava sentado. Irmãos, estar sentado nos fala de uma postura de descanso. Então, depois que fomos salvos, meu amado, a palavra do Senhor diz que nós fomos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, o fato aqui, salvo, imediatamente ele descansa, ele é colocado no descanso do Senhor. Então a maneira que nós servimos a Deus, como é que é? É no descanso, meu amado, descansa e o resto tudo ele fará. Você crê nisso? Então é dessa maneira, estava assentado. A outra coisa que a palavra do Senhor diz é que ele estava aos pés do Senhor. Meu amado, é o melhor lugar onde nós podemos estar, é aos pés do Senhor Jesus. Você consegue entender? Estava aos pés do Senhor. Nessa posição de descanso, nós nos assentamos aos pés dele. Era a posição onde Jesus ele vai na casa de Lázaro e ali está Marta e Maria. E Marta, ela está todo o tempo trabalhando, para cá. E ela vê a sua irmã ali fazendo o quê? Aos pés do Senhor, deitada ali, ouvindo o Senhor. E aí Marta vai reclamar, fala: Senhor, não te importas que a minha irmã e eu faça todos os afazeres sozinha? E Jesus fala: mas ela de fato ficou com a melhor parte, ela preferiu a melhor parte. Qual é a melhor parte, meu amado? É estar aos pés do Senhor, meu irmão. Não há lugar melhor do que estar aos pés do Senhor. É a melhor parte nossa, é estar aos pés de Cristo, amém? Então ele vivia no meio dos sepulcros, cortando-se com pedras, mas agora ele clama para seguir a Cristo. Então o verso 38 do capítulo 8 de Lucas diz: o homem que tinha saído dos demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus porém o despiu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus havia lhe feito. Meu amado, essa ordem do Senhor pode ser por algumas maneiras, amém? A primeira dela, meu amado, precisamos entender que o primeiro lugar onde devemos testemunhar, meu amado, do Senhor é na nossa casa. Você sabe por que a sua família ainda não veio para Cristo? Porque dentro da sua casa você não testemunha o que Jesus fez na sua vida. Você não fala o que Jesus ele transformou na sua vida. Talvez seja por isso que você não consegue conquistar a sua família, você não consegue trazer a sua família, os seus amigos, a sua parentela para Deus, porque você não testemunha na sua casa quem você era realmente. Porque o seu familiar às vezes não sabia o que você fazia no mundo. E aí agora que você conhece Deus, você nunca falou para ele as coisas que você fazia. Então você precisa testemunhar: olha, eu era assim, eu tinha Cristo e hoje eu não sou mais assim. Isso, meu amado, é testemunho dentro de casa. Então, primeiro, irmão, nós devemos testemunhar do Senhor dentro da nossa casa, da nossa parentela. Você consegue ver? Então nós cremos que ele precisa voltar para casa. Por quê, irmão? Havia alguma relação entre o endemoniamento dele e a vida com a sua antiga família. Alguma coisa havia, meu amado. Então, irmãos, às vezes isso pode acontecer, amém? Há famílias, irmãos, que são tão disfuncionais, tão problemáticas, que elas produzem pessoas possessas. Meu amado, às vezes um parente, ele é possesso, sabe por quê? Porque ele fica endemoniado, ele faz loucuras, porque a família é disfuncional, meu amado. Às vezes é necessário você chegar, meu amado, e explicar, expor, falar assim: olha, isso assim, ele faz isso, e no que nós devemos fazer? Acertar isso aqui. Então, meu amado, tem coisas que não dá para você encobrir. Tem coisas que você precisa revelar para ser curado. Tem coisas que você precisa falar, irmãos, para de fato ali ser resolvido. Então não dá para você encobrir todas as coisas, meu amado. Consegue entender? Então, digamos, a minha filha,
a Heloísa e a Sheila aqui em casa. Se a Heloísa faz uma coisa errada, a Sheila não pode encobrir de mim o que ela fez de errado. Ela tem que falar para mim. Por que ela tem que falar? Porque nós precisamos resolver. Encobrir, meu amado, não é a maneira de você ajudar. Encobrir não é a maneira correta de você, de fato, tentar resolver algo na vida de alguém. Não, isso não é o certo. Omissão, meu amado, é pecado. Se uma pessoa peca e você omite, você está pecando junto com ela. Se foi algo grave, é necessário você falar, é necessário expor para que venha a cura. Você consegue entender, meu amado? Então, alguma coisa tinha com a vida familiar desse endemoniado, com o processo dele aqui de possessão. Então, o que acontece? Ele precisava voltar para sua família. Então, o Senhor queria que ele voltasse para quê? Para ele levar libertação e saúde para a sua família. Mostrar, olha, nossa família torta, toda bagunçada, mas eu fui ali, Jesus me curou, Jesus, ele resolveu minha vida e ele vai resolver a sua vida também. Consegue entender? Mas se as pessoas da sua família não vêem mudança dentro de você e você não dá testemunho dentro da sua casa, como é que eles vão aí vir para Cristo, meu amado? Como é que eles vão de fato ali conhecer esse Jesus e ter certeza de que Jesus pode fazer algo? Se o seu comportamento às vezes não é um comportamento correto, aí fica difícil, meu amado. Fica difícil depois você ver as pessoas sendo transformadas, e aí é muito fácil depois você colocar a culpa em Deus e falar que Deus não quis ajudar a sua família, Deus não quis transformar a sua família. Mas se você não deu testemunho, se você não mostra o que de fato Jesus fez na sua vida dentro da sua casa, como é que você vai ter a sua casa transformada, meu querido? Então não adianta você falar, mas eu vejo muitas pessoas nunca levou ninguém para a igreja. Por quê? Porque talvez, meu amado, nunca testemunhou, nunca falou quem você era de fato e o que Jesus fez na sua vida. E no dia que você fizer isso, presta atenção, amado, que eu estou dizendo para você, no dia que você fizer isso, coloque à prova, faça e veja o que Deus vai fazer na sua família, que você vai testemunhar, você vai depois falar para mim o que Deus fez na sua vida. Então, meu amado, mas olha o que mais nos choca, meu irmão, nesse texto aqui, voltando para o texto, o que nos choca mais é que o povo aqui, é que o povo, depois de ver o homem que há anos vivia nos sepulcros, quebrando correntes, cadeias, o povo rejeitou Jesus, meu amado. E por que o povo rejeitou Jesus? Certamente foi por causa dos porcos. Porque, irmão, custou muito caro a libertação daquele homem. Você sabe quanto custa hoje, meu amado, uma manada de porcos com 3.000 porcos? Você sabe quanto que custa? Custa em torno de R$1 milhão. Olha de novo, vou falar para você. R$1 milhão custa uma manada de 3.000 porcos. Então, não aquele dinheiro por causa de um único homem, um único ser, uma única vida. Foi gasto R$1 milhão para que ele viesse ser salvo, para que ele viesse ser liberto. Imagina isso, irmãos. R$1 milhão para salvar uma vida. Isso mostra que a nossa vida para Deus não há valor. É inestimável o valor de uma vida para Deus, meu amado. Você é muito mais valoroso do que você pensa. Irmãos, infelizmente nós ainda há irmãos, há pessoas, irmãos, que acham que é muito caro. É muito caro as coisas de Deus. É muito caro. É muito caro nós enviarmos missionários a pregar evangelho em outros lugares, em outros países, em outras cidades. É caro ficar sustentando os outros. É caro construir uma igreja, construir um prédio para a celebração da igreja. É muito caro pagar o aluguel da igreja. É muito caro. Tudo é muito caro. É para a igreja, meu amado, é tudo caro. Infelizmente tem irmãos que pensam isso. Tudo para a igreja é caro, mas você não sabe quanto custou o valor da sua vida. Você não sabe quanto custa a sua vida a Deus, meu amado. Se esse homem custou R$1 milhão, não há nada de porcos, meu amado, custando R$1 milhão, quanto não valeu a sua vida para Deus transformar, para Deus libertar, para Deus curar a sua vida?
Então você acha caro uma libertação de outras pessoas, uma cura, um resgate de outras vidas? Você acha caro? Infelizmente, meu amado, então você está com uma visão diferente da de Deus, porque para Deus não há preço. Deus não estima preço para ninguém, meu amado. Olha só, muitas pessoas pensam dessa maneira. Muito caro as coisas na igreja. Como a camiseta de R$30 é caro. Comprar um livro na igreja, R$30 é caro. Comprar uma apostila para CME, CTL é caro, R$20. Irmãos, tem coisas que é o valor mínimo, irmãos. Isso quanto, imagina, R$20 numa apostila de CME e CTL, o conhecimento que você vai ter, meu amado, não é nada. R$20 num livro que vai edificar a sua vida, não é nada. R$30 numa camiseta, meu amado. A camiseta não é nada, mas é algo que é para ajudar, meu amado. Você consegue entender? É caro dar o dízimo, é caro dizimar o Senhor. 10% é muito. A pessoa fica com 90%, mas 10% é muito. Infelizmente é assim que nós vivemos. A oferta para Deus é muito. Irmãos, você que faz parte de uma igreja, meu amado, não só da Ibada de São José, mas você que vai numa igreja, deixa eu dizer algo para você, meu amado. Oferta, dízimo, irmão, não vai para o bolso de pastor. E se ele é integral na obra, irmão, ele dedica a vida inteira pela igreja. A palavra do Senhor diz que o pastor ele é digno do seu salário. Que a obra, se ele vive pela obra, então ele tem que tirar o sustento da obra. Isso não é pecado. A palavra de lê a Bíblia que você vai ver, meu amado. Mas muitos acham caro. Dízimo e oferta, meu amado, é para pagar o aluguel da igreja, é para pagar a conta de água, é para comprar uma cadeira para você sentar, é para comprar microfone, é para comprar água, irmãos, é comprar copo para você beber água, meu amado. Tudo isso faz parte do corpo, tudo isso faz parte da igreja, mas isso é caro. Tudo é caro na igreja, meu amado. Tira essa mentalidade que tudo é caro na igreja. Olha, Jesus, R$1 milhão de reais numa manada de porcos. Todas elas se precipitaram de espinhadeiro abaixo, morreram por causa de uma vida, mostrando, meu amado, que a sua vida vale muito mais. Você que pensa em sair da igreja, meu amado, em sair da igreja a qual você faz parte, você não sabe o valor que teve a sua vida, por isso você quer de fato morrer, por isso que você quer largar a sua vida espiritual, quer morrer, porque você não sabe o valor que foi a sua vida. Você não valoriza o sacrifício de Cristo. 2000 anos atrás, Jesus fez um sacrifício valioso. E você não valoriza o sacrifício que Jesus fez por você. Não é caro. Não é caro. Então as pessoas gostam de... que não há necessidade disso. Não há necessidade daquilo. A obra de Deus não precisa disso. Precisa, meu amado. Precisa. A obra do Senhor precisaria muito mais. Muito mais, mas Deus ele deixa para ver o coração de cada um. Tá lá, de fato, não é obrigatório, meu amado, dar o seu dízimo se você quiser, mas se você vier perguntar para mim porque eu dou o dízimo, eu vou te dar, irmãos, mais de 50 razões, meu amado, porque eu dou o dízimo. E não é por causa que é obrigação, eu faço por amor. Pode vir perguntar que eu te falo, eu te listo um monte de coisa, por que eu dou o dízimo. Não é por obrigação, meu amado, mas é porque eu sei que há uma obra que muitas pessoas precisam ser alcançadas. E através do meu dízimo, eu creio que muitas pessoas ele é alcançado, pessoas são salvas, são libertas. Então não é caro, dízimo não é caro, oferta não é caro, meu amado. Deixa eu falar para você, aquilo que é prioridade na sua vida, nunca é caro. Se a sua prioridade for gastar R$5 num celular, numa porcaria de um celular que quando cai quebra a tela não presta mais, você pega 5 mil, porque é prioridade sua, mas não é caro. Mas aquilo que não é prioridade, ele sempre se torna caro. Até às vezes um encontro com Deus, onde a pessoa paga 50, R$60 para ficar 3 dias lá, é caro. Até a equipe que vai no encontro, R$30 é caro, e sempre é a mesma desculpa, eu não tenho. Então, para ir para o encontro eu não tenho, para ir na equipe eu não tenho, para comprar um livro eu não tenho, para fazer isso na igreja eu não tenho. Mas para comprar uma pizza, para comprar um lanche, sempre tem, meu amado. Esse é a mais triste realidade aí da obra do Senhor, porque ainda bem, glória a Deus, e Deus é glorioso, porque Ele ainda de fato levanta que acreditam na obra,
pessoas que acreditam nesta obra, acreditam de fato que pessoas estão tendo vidas transformadas, e Deus, ele é glorioso nessa parte, meu amado. Então, meu amado, o que eu quero dizer para você, quando você de fato pensa que tudo na igreja é caro, meu amado, eu sou suspeito, eu suspeito de você que você tem uma mentalidade de desvalorizar a sua própria libertação. Quanto valeu a sua libertação, você sabe? Talvez a sua libertação valeu o valor que você pagou a inscrição do encontro, mas isso para você. Mas você sabe quanto valeu para a pessoa que ajudou no seu processo de libertação? Valeu para ele 21 dias de jejum e oração. Valeu para ele também pagar para ele ir na equipe do encontro lá para ajudar no encontro. Valeu para ele perder noites, porque no encontro, na equipe, a equipe é a última a dormir e a primeira a acordar. Valeu o esforço de pessoas que se mobilizaram para fazer, e você acha que só foi o valor que você foi no encontro. Então você não desvaloriza a sua própria libertação. Então, se o próprio Jesus mandou voltar para casa, para os seus, para testemunhar para os seus, por que eu não vou fazer isso? Por que você não testemunha a sua casa, meu amado? Então significa que, irmãos, deixa eu falar algo para você melhorar na sua vida às vezes, para você avançar, você precisa voltar ao passado. Você precisa voltar aonde você de fato precisa resolver questões. Enquanto você não resolver as questões do passado, você não vai avançar. Então, irmãos, uma flecha, ela só vai muito longe, ela só vai mais longe quando ela é puxada para trás. Às vezes, meu amado, para você ser flecha, você vai ter que ir para trás. Você vai ter que voltar a retroceder, acertar coisas. E muitos não querem acertar coisas porque mexer com o passado dói. Mesmo que doa, não importa. Se tiver que doer, deixa doer. Mas se vai doer, não importa. O que importa é que depois que passar a dor, você vai mais longe. Pensa nisso, meu amado. Se você quer avançar, volte aonde você está parado. Retroceda aonde você está. Acerte e avance em nome de Jesus, meu amado. Então, poderia de fato haver a possibilidade de ser melhor para alguém, não ir com ele. Então, Jesus, ele falou, olha, eu não quero que você vá. Então, para ele seria o melhor. Não, você não vai comigo. Volte para os seus. Amém? Então, será que todos devem, de fato, irmãos, em relação à igreja, será que todos realmente, isso eu quero para todos, amém? Será que todos devem seguir conosco mesmo até o fim, para sempre? Será que todos vão precisar, de fato, estar conosco todo momento? Evidentemente, nem todos ficam conosco, irmão, pois alguns precisam voltar para testemunhar aos seus. Então, o Senhor dá ao homem ali, liberto, ele dá duas ordens. Vá e encontre os da tua casa. Vá, testemunhe a tua casa primeiro. Segundo, ele diz, vá e testemunhe da graça. Conte o que o Senhor fez por ti, como teve misericórdia de ti. Creio que essas duas ordens, irmão, estende a todos nós hoje, que provamos da graça e da misericórdia do Senhor. Como? Indo até os nossos, e de fato voltando para nossa casa e testemunhando o que a graça fez conosco. O que a graça fez com você, meu amado? Você precisa testemunhar, você precisa falar quem você era e o que a graça de Deus fez sobre a sua vida. Meu amado, eu quero que você nesse momento aí feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida, amém? Me perdoe se eu fui aí algum momento aí eu falei um pouco rápido, né? Eu fui muito ligeiro nas palavras, mas às vezes eu me expresso assim, de colocar tudo para fora aquilo que Deus está mandando. Amém? Mas eu quero dizer para você que Deus ele tem algo melhor para você. Amém? Eu quero colocar aqui para você um louvor aqui, para nós podermos orar. E eu quero que você, de fato, aí feche seus olhos nesse momento. Não sei como é que está a sua vida, meu amado. Não sei como é que você está por esses dias, mas o Senhor ele quer de fato te tirar de volta. Será que Deus não está sentindo sua falta? Será que você não tem se afastado da casa do Pai? Eu não estou falando casa física, né? Eu estou falando do seu convívio, do seu amor com Deus, da sua comunhão, da sua busca, da adoração. Talvez Deus esteja sentindo sua falta, sentindo falta de estar com você. Eu quero que você feche seus olhos nesse momento, meu amado. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Deus ele tem falta, ele sente a sua falta. Deus ele quer estar do seu lado.
Eu quero orar pela sua vida, meu amado. Você tem passado por opressões malignas. Tem o diabo aí agir na sua vida. Você que por essa palavra você viu que algumas opressões estão acontecendo na sua vida. Eu quero orar por você primeiro, que está passando por opressões malignas. Coloque a mão no seu coração. Eu vou orar neste momento. Vamos repreender essa opressão em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nessa hora eu quero orar, Senhor, por aqueles que estão passando por uma opressão maligna, ó Deus, que estão com pensamentos negativos, ó Deus. O diabo tem colocado na mente deles, ó Deus, pensamentos de isolamento, ó Deus, de viver nu, ó Pai, de viver mutilando, ó Deus amado, ó Deus, de estarem, Senhor, em meio aos mortos. Pai, quebra agora em nome de Jesus essa opressão maligna. Ó Senhor amado, eu dou uma ordem agora. Sai agora essa opressão em nome de Jesus. Pai amado, eu quero declarar nesse momento, ó Deus, Pai, aonde houver um demônio agindo nessa vida, sai agora em nome de Jesus, pois essa vida não é tua, essa vida é do Senhor. Essa opressão vai sair agora, e que a paz de Deus, a perfeita paz de Cristo, venha sobre o seu coração nesta hora, em nome de Jesus. E eu quero orar agora por você, que você sentiu por esses dias que você está se afastando do Pai, se afastando da casa do Pai, que você de fato experimentou, provou da libertação, provou da graça, mas você não tem sido testemunha para outras pessoas, você não tem exemplo para outras pessoas, tem deixado as coisas do mundo falar mais alto na sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Coloque a mão no seu coração agora. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ó Pai amado, eis os teus filhos, ó Deus. Traz de volta, Senhor, ó Pai amado, sim, a tua casa. Traz de volta, Senhor, a tua comunhão novamente. Tira, Senhor, todo pensamento, ó Deus amado, de desistir. Tira todo pensamento, ó Deus, de abandonar tudo. Tira todo desânimo, Senhor, no meio do teu povo agora. Pai, quebra, Senhor, no meio deles agora, em nome de Jesus, ó Pai. Ó Pai, nós repreendemos, ó Deus, todo pensamento maligno agora, Senhor. Que o Senhor venha trazer a memória agora de cada um deles aquilo que traz esperança, em nome de Jesus, ó Pai amado. Ó Pai, eu quero declarar vida sobre eles em nome de Jesus, Pai. E que a partir de hoje eles venham ter um coração diferente, um pensamento diferente, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, amém? Declara essa música, eu quero voltar. Eu vou voltar pra casa do Pai. Eu quero o amor da casa do meu Pai e repousar tranquilo. Repouse nos braços do Pai, porque o Senhor, Ele tem algo para você. É nos braços do Pai o seu melhor lugar que você pode estar. Você precisa voltar para casa, você precisa voltar para casa. Você é esse homem que precisa voltar para casa. Você precisa retornar ao aconchego, ao esconderijo, ao lugar de proteção. Voltar para onde Deus, Ele te colocou quando você o conheceu, querido. Amém, meu amado? Vamos, de fato, aí ceiar ao Senhor neste momento. E repousar tranquilo nos braços do meu Pai, do meu Pai. Repouse aos braços do Pai, amado, pois Deus, Ele quer te trazer de volta. Amém? Glória a Deus, meu amado. Está aí o seu pé aí, tome o pão, seu cálice em suas mãos. Porque o Senhor, Ele tem algo muito melhor para nós. Amém, meu amado? Deus, Ele tem algo poderoso para nós. Está aí nas tuas mãos a tua cura. Está aí o teu sangue, o sangue de Cristo nas suas mãos. Eis aí aquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás. Nos deu o teu corpo, derramou do teu sangue naquela cruz por nós. Ele vive e reina. Não foi obrigado a estar lá, mas Ele se entregou por amor de nós. Ele quis estar lá. O sacrifício foi feito por nós. Ele quis estar lá. Para te trazer libertação, vida hoje, foi pago com sangue dele. Ele está voltando
o Rei está voltando, a trombeta está soando, o Rei vai voltar, Ele está voltando, Ele está voltando, o Rei está voltando, aleluia, irei buscar. O Senhor Jesus, Ele diz, Paulo ele fala que o Senhor na noite que foi traído, Ele tomou o pão, tendo dado graça, Ele o partiu e disse, tomai e comei, porque este é o meu corpo. Eis aí nas tuas mãos o corpo do Senhor. Pai, nós consagramos neste momento, Senhor, este pão, ó Deus, que é o teu corpo. Pai amado, é a nossa cura, Deus, que está em nossas mãos. Pai, nós temos essa fé, eu tenho, Senhor, essa fé, que quando eu como, ó Deus, desse pão, ó Deus, do teu corpo, a cura, ela é automática, Senhor, na minha vida. Eu creio, Senhor, eu tenho fé para liberar essa cura sobre a minha vida. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos, ó Deus, a nossa cura aqui, Senhor. Consagramos a Ti esse pão, porque quando nós comemos, nós teremos cura em nome de Jesus. Comamos. Aleluia. Paulo diz que, semelhante modo, depois de ter aveceado, tomou o cálice. Glória a Deus. E tendo dado graça, diz, aqui está o cálice da nova aliança que é feita no meu sangue. Porque todas as vezes que comeis este pão e bebeis este cálice, anunciais a volta do Senhor. Aleluia. Até que Ele venha. Glória a Deus. Senhor, eis aqui o teu sangue que foi derramado por nós. Obrigado, Pai, porque nós hoje temos vida. Nós somos, ó Deus, do Senhor não vê o nosso pecado, somos considerados inocentes diante do Senhor por causa desse sangue que foi derramado, Pai. Pai, que o Senhor nessa noite, o Senhor venha trazer essa certeza, Pai, em cada coração que está me ouvindo nessa noite, que o teu sangue me cobre, Senhor, eu não preciso de mais nada. Eu só preciso do teu sangue na minha vida, Pai. Eu não preciso do meu sangue, do teu sangue mais alguma coisa, mas o teu sangue me cobre de toda enfermidade, de toda doença, de toda epidemia, em nome de Jesus, e até da morte. O sangue cobre. Senhor, consagramos a Ti o nosso cálice. Quando nós bebemos, ó Deus, esse cálice, que nós venhamos ter parte contigo e que nós venhamos ser considerados inocentes, sem culpa, ó Deus amado, sem pecado, justificados pela fé. Em nome de Jesus, bebamos. Ele vem me buscar. O Rei está voltando. Ele vem nos buscar. Amém, meus amados? Perdoe, eu passei um pouco do horário hoje, amém? Amanhã estaremos aqui novamente com a nossa live. Estaremos novamente aqui trazendo uma outra ministração. Amanhã ainda é sábado, embora hoje pareça sábado. Hoje é sexta-feira. Amanhã estaremos nesse mesmo horário, amém? A partir das 8 horas estaremos aqui, amém? Então, que você venha estar conosco em nome de Jesus, amém? Pai, nós queremos nessa hora, Senhor, agradecer por estarmos aqui. Obrigado por essa palavra maravilhosa, essa palavra de vida que foi liberada sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Pai amado. Pai, que o Senhor venha, Pai, fazer essa palavra estar na nossa mente, que venha trazer reflexão em nome de Jesus, Pai. Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo esteja no nosso meio não apenas hoje nem amanhã, mas que esteja todo sempre. Toda a igreja diga amém. Fica na paz em nome de Jesus. Aleluia.